Na alvorada sombria do início da Idade Média, uma nova potência surgiu no coração da Grã-Bretanha. Mércia, um reino esculpido pela floresta, pelo rio e pela força de vontade de ferro. Um dos 7 grandes reinos da era anglo-saxônica, Mércia ficava onde hoje estão a região central da Inglaterra, e em sua origem estava um único homem. Etelvulfo foi lembrado como o primeiro rei dos Mércios, um governante cuja linhagem sanguínea remontava ao outro lado do Mar do Norte, as antigas casas reais do mundo germânico continental. Sozinha entre as dinastias do mundo anglo-saxão, a dinastia Mércia afirmava descender não apenas de guerreiros, mas de reis que governaram antes da migração. Por volta do ano 515, enquanto a Britânia romana desaparecia na memória, Etelredo teria liderado seu povo através das águas frias e agitadas do Mar do Norte para uma terra dividida, disputada e pronta para a conquista. A partir dessa convulsão, ele forjou um novo povo, um novo reino e uma casa real que perduraria por séculos. A casa de Etelredo, os Eslingas, uma das dinastias mais formidáveis que a Inglaterra já conheceu. De sua linhagem surgiria Penda, o último grande rei pagão dos anglo-saxões, temido, implacável e invicto em batalha até sua famosa morte. E mais tarde Offa, o mais poderoso de todos os governantes da Mércia, um rei que ousou se autodenominar Rei dos Ingleses, que construiu uma grande vala através das terras e cujo pene de prata remodelou a economia da Inglaterra. No entanto, Etelredo nasceu numa época anterior às crônicas, antes de testemunhos, antes da certeza. Sua vida nunca foi registrada, mas seu nome perdurou. Esta é a história dele. É dito que Etelredo era filho de Etelredo, rei dos Anglos, um povo nascido nas terras estreitas da Anglia, o que hoje é o norte da Alemanha, muito antes de seu destino levá-los através do mar. Dessa terra ancestral, a memória de seus reis não foi registrada apenas em crônicas, mas também cantada, preservada na poesia heróica de Widsith, um antigo poema inglês, Beowulf, um épico na tradição da lenda heróica germânica, e mais tarde registrada nas páginas da crônica anglo-saxônica. A crônica registra a linhagem dos reis da Mércia como uma corrente ininterrupta que remonta a gerações de guerreiros e governantes. Kneber era filho de Etel, Etel, filho de Ethelred, Ethelred, filho de Ethelred, Ethelred, filho de Offa, Offa, filho de Weremund, Wermund, filho de Viteles, Witeleg, filho de Woden. A mesma tradição é ecoada no Textus Offensives, que fala do primeiro rei da Mércia, Ethelred, nascido de Ethelred, cujos ancestrais remontam a Woden. No entanto, esses nomes não são ecos vazios de mito. Vários antepassados de Ethelred estão firmemente inseridos na tradição heróica do norte da Europa. Seu bisavô, Offa de Angel, lembrado como um rei poderoso e lendário dos Anglos, aparece não apenas na poesia inglesa, mas também na Gesta Danorum de Saxo Gramático. Ele é celebrado como um governante dinamarquês de uma época tão antiga que a própria terra ainda não havia sido chamada de Dinamarca. O pai de Offa, Weremund, também é lembrado em todo o mundo do Mar do Norte, elogiado na Gesta Danorum e imortalizado na epopeia de Beowulf, onde os feitos de sua casa são entrelaçados no tecido da lenda heróica. Assim, Ethelred não surgiu da obscuridade. Ele estava no final de uma longa e lendária linhagem de reis, guerreiros e deuses, carregando o peso da autoridade ancestral do mundo continental para a Grã-Bretanha, onde um novo reino surgiria em seu nome. Ethelred nasceu antes da virada do século VI. Se as antigas genealogias estiverem corretas, ele herdou o trono dos Anglos após a morte de seu pai, Ethelred, governando a partir da antiga terra natal, continental da Anglia, nas margens setentrionais do mundo germânico. Mas Ethelred seria o último rei da Anglia naquela terra antiga. Por volta do ano 510, enquanto a ordem romana na Britânia desaparecia na memória e novos poderes avançavam para o oeste, Ethelred liderou seu povo através das águas geladas do Mar do Norte. Isso não foi apenas uma migração,
mas um êxodo real, um movimento de uma casa governante, bandos de guerreiros e famílias, levando consigo suas leis, seus deuses e sua reivindicação ao reinado. No mesmo ano, segundo a tradição, Ethelred se estabeleceu como rei dos Mércios, fundando um novo reino no coração da Britânia. Avançando ao longo dos grandes sistemas fluviais, o Wash, o Trent e os vales férteis além, seu povo avançou para o interior, se estabelecendo, conquistando e remodelando a terra. No ano de 527, o avanço de Ethelred o havia levado por toda a Anglia Oriental e até o coração da própria Mércia. Embora tenha sido escrito séculos depois, o Florus Historiarum preserva a memória dessa época violenta. Pagãos vieram da Germânia e ocuparam a Anglia Oriental, o país dos Anglos Orientais, e alguns deles invadiram Mércia e travaram guerra contra os britânicos. Por trás dessas palavras existe um mundo de povoados em chamas, fronteiras em constante mudança e reinos britânicos em colapso. A ascensão de Ethelredo se desenrolou em meio a esse caos, não como um conquistador solitário, mas como o arquiteto de uma nova ordem política, forjada onde antigos poderes ruíram. Por volta do ano 526, nasceu seu filho Cneber, herdeiro de um trono que já não estava mais ligado ao continente, mas enraizada em solo britânico. Ao final do reinado de Ethelredo, disse que ele controlava vastos territórios, tanto na Anglia Oriental quanto na Mércia. Uma autoridade tão ampla que as gerações seguintes o lembrariam não apenas como um líder, mas como o primeiro verdadeiro rei da Mércia. Embora sua vida nunca tenha sido registrada por aqueles que o conheceram, a marca de seu legado perdurou. Quando Ethelredo morreu, talvez por volta do ano 535, o reino que ele fundou não se fragmentou nem desapareceu. O poder passou tranquilamente para seu filho Cneber, e a casa real que ele estabeleceu, os Eslingas, dominaria a região central da Inglaterra por séculos. O próprio Ethelredo está em um terreno incerto entre a história e a memória. Sua existência não pode ser comprovada além de qualquer dúvida, mas também não pode ser descartada. O historiador medieval Nicholas Brooks sugere que, se Ethelredo realmente foi uma figura histórica, ele teria vivido em algum momento entre o ano 450 e 525. Nos anos formativos após a retirada de Roma da Grã-Bretanha, ele provavelmente foi lembrado como o fundador da dinastia real da Mércia. Não porque ele governou um reino totalmente formado, mas porque foi o primeiro de sua linhagem a se estabelecer na Grã-Bretanha. Os Eslingas, mais tarde, reivindicaram descendência dos governantes e figuras heróicas da Anglia continental e traçaram sua linhagem até Woden, o antigo deus da guerra do mundo germânico. Brooks, porém, alerta para não tomar essas alegações como prova de supremacia precoce. Antes da ascensão do rei Penda, os Eslingas provavelmente não eram mais nem menos reais do que as famílias governantes de outros pequenos povos da região central da Inglaterra. Dentro desse contexto, Ethelredo não aparece como o governante de um grande reino, mas sim como o líder de um grupo anglo migrando para a Grã-Bretanha, um homem lembrado pelo movimento e não pelo domínio. A vida dele marca o início da história da Mércia, mas o reino em si só tomaria forma gerações depois. Entre Ethelredo e o surgimento da Mércia há 3 gerações. Seu filho Cneber foi sucedido por Sinwald e depois por Credo, uma figura que muitos historiadores consideram o primeiro verdadeiro rei da Mércia. Assim, a importância de Ethelredo ela não está no poder que ele exerceu, mas sim na linhagem que ele iniciou. Ele marca o momento em que uma família cruzou o mar, criou raízes na Grã-Bretanha e deu início a uma cadeia sucessória que, com o tempo, daria origem a um dos maiores reinos da Inglaterra. A partir da figura sombria de Ethelred, surgiu uma linhagem que moldaria o destino da Inglaterra por mais de 2 séculos. Foi sob Penda, que subiu ao trono da Mércia por volta do ano 626, que o poder dos Eslingas veio pela primeira vez à plena luz da história. Penda é o mais antigo rei da Mércia mencionado na coleção anglicana, e se destaca tanto como um formidável senhor da guerra, quanto como o último rei pagão da Mércia. A partir do seu reinado, a casa fundada por Ethelred
forneceria nada menos que 11 reis para o trono da Mércia. A dinastia atingiu o auge de sua autoridade sob Offa da Mércia, um governante cujo poder se estendia muito além de suas próprias fronteiras. Offa submeteu os outros reinos anglo-saxões à sua vontade, forjou alianças com as grandes cortes da Europa e ousou se intitular Rei dos Ingleses. Seu reinado marcou o momento em que a Mércia não era apenas um reino entre outros, mas sim o poder dominante da ilha. Porém, essas alturas raramente duram muito. Após a morte de Offa, as bases de sua dinastia começaram a rachar. Seu filho Egfrith o sucedeu, mas de acordo com a crônica anglo-saxônica, seu reinado durou apenas 141 dias. As histórias revelam o preço sombrio da ambição de Offa. Offa, determinado a garantir a coroa para seu filho, derramou muito sangue, eliminando rivais e apertando seu controle sobre a sucessão. Offa coroou Egfrith ainda em vida e afastou os pretendentes rivais. Porém, essas medidas foram desastrosas. Quando Egfrith morreu, não restaram herdeiros masculinos próximos para sustentar a linhagem. Seu sucessor, Sion Seonwulf, era apenas um parente distante. E com a morte de Egfrith, a linhagem direta de Etelredo chegou ao fim. A grande casa dos Eslingas perderia o poder. Porém, as dinastias não somem totalmente. Embora os Eslingas tenham perdido sua coroa, sua memória perdurou na própria terra. Por toda a Inglaterra, acredita-se que nomes de lugares preservam ecos de Etelredo e de seu povo. Icklingham, Ickleton, Ickleford e Ixworth, lembretes silenciosos de que muito antes das cartas e crônicas o nome de um rei podia ser escrito no solo. Assim terminou o reinado dos Eslingas. Etelredo não foi lembrado por feitos registrados em tinta, mas por um legado que remodelou o coração da Inglaterra. Agradeço imensamente a todos os meus membros. Sua contribuição é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Um agradecimento especial a John Seitz e Stephanie Hasson. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E eu vejo todos vocês em breve para outro vídeo do History Profiles.